para a rua saber se os portugueses têm realmente o hábito de lavar muitas mãos ou não. A verdade é que muita gente que encontramos lembra-se disso depois de tocar em alguns locais públicos, mas depois, com o resto do tempo, acabam por se esquecer. Tem por hábito lavar muito as mãos? Sim. Eu ando sempre a lavar as mãos. Sempre antes das refeições, de manhã e à noite também. Lavo as mãos normalmente, não mais nada. Se deixo mascadas, sei lá, se toco em qualquer coisa, lavo normalmente as mãos. O mais possível, porque as bactérias andam a passear por todo o lado. Está por si a mexer em Mãos, junto aos hospitais, junto aos portões de escolas, em todo o lado, há bactérias que nós não conseguimos vislumbrar. Tenho 2 cães. quando lhes mexe, naturalmente. Sempre as mãos, sempre, ainda mais tenho crianças e sei perfeitamente os perigos que é. Eu ando de transportes públicos também. E tem esse cuidado. Tenho. As escadas rolantes dos centros comerciais, as portas dos elevadores, tudo o que seja, portanto, repartições públicas, o mais possível. E de preferência dar com um fresquinho com desinfetante na carteira para depois fazer assim. Distribui correio, naturalmente, está sempre em contacto com o papel. Posso, aliás, tenho um frasquinho de álcool dentro, estou sempre, quando saio dos transportes, a trabalhar imenso mesmo, lavo mesmo muitas mãos. Portanto, há quem se esqueça mais, quem tenha muito presente a necessidade de lavar as mãos. Quem está connosco agora é a médica dermatologista Leonor Girão, que está aqui para nos ajudar a perceber a importância de lavar as mãos. Muito boa tarde. Isto parece até uma coisa que muita gente pode pensar, mas porquê é que se lembraram de falar disso? Na realidade, as pessoas até sabem que devem lavar as mãos, o problema depois é o comportamento, não é? É verdade. Eu, quando era pequenina, ensinavam-nos que era antes de comer e depois de fazer, devemos lavar as mãos e não esquecer. Mas hoje em dia é um facto que está um bocadinho esquecido, até porque as nossas crianças estão assim um bocadinho às vezes mais rebeldes e os pais também transcendem mais e vai-se passando sem se passar aquele conhecimento de que se deve lavar as mãos antes de fazer determinadas coisas. E até relativa há pouco tempo, não é? Houve até uma chamada de atenção para os próprios médicos, porque é fácil até os médicos se esquecerem disso, não é? É verdade, porque os micróbios não se vêem e aquilo que não se vê as pessoas tendem a pensar que não existe, mas eles estão lá. E, portanto, como estão lá, convém ter alguns comportamentos de higiene, que na prática não é só boas maneiras, é sobretudo de higiene, e lembrarmos que quando mexemos em determinadas coisas, a seguir devemos lavar as mãos. E há realmente comportamentos incorretos, mas a questão que se coloca é lavar as mãos, há quem lave demasiado, ou seja, cai-se assim em extremos. Há pessoas que nunca lavam e há pessoas que passam a vida a lavar as mãos, o que também é um exagero, porque seca a pele, não é? Como dermatologista também não deve aconselhar o excesso de lavagens. É verdade também isso. Aliás, na dermatologia nós apanhamos mais o oposto, porque o problema de não lavar as mãos é transmitirmos doenças ou apanharmos doenças porque mexemos em coisas contaminadas e conspurcamos os alimentos, por exemplo, e ingerimos alimentos contaminados. Por outro lado, na dermatologia nós apanhamos o contrário, que são as pessoas às vezes têm comportamentos obsessivos com os micróbios e estão sempre a lavar as mãos, sempre a desinfetar as mãos. E a nossa pele precisa de alguma proteção. Nós já vimos apetrechados com esta proteção natural. A pele, felizmente, ela é praticamente impermeável a uma quantidade de coisas e protege-nos. É importante que tenha uma película protetora. Se nós lavamos em excesso, tiramos essa película protetora e tornamos a nossa pele mais frágil. Abrimos como que pontos de fraqueza, como nós dizemos, e fazemos com que seja mais fácil então os micróbios entrarem. Mas é preciso também esclarecer aquelas pessoas que têm a ideia de que, que até as crianças, quanto mais sujinhas andarem, mais protegidas ficam. Mas eu já referi aqui certos tipos de problemas de saúde que são transmitidos pelo manuseamento de coisas, não é? Claro, mas isto é como tudo, é preciso bom senso. É bom que as nossas crianças brinquem e que andem na areia e que tenham acesso aos jardins, às plantas, aos animais, mas depois é preciso lembrá-las que antes de irem para a mesa, ou não só, antes de ir lanchar, antes de contactarem com alimentos, porque atenção, hoje em dia temos muita fast food em que as pessoas comem com as mãos, antes de porem alimentos à boca, têm que realmente lavar as mãos. Portanto, se lavarem antes de comer já não é mau. Já não é mau. E aqueles que têm o hábito de pôr os dedos na boca têm que se lembrar que se deve lavar as mãos antes.
Então, mas vamos a certas situações, porque, de facto, atualmente no mundo inteiro e nos países ditos civilizados também, mas há zonas do planeta onde há epidemias, justamente onde a lavagem das mãos pode fazer diferença, não é? Claro, um dos problemas em África é precisamente a falta de recursos em termos de água e isso condiciona muito em termos de higiene. Esse é um dos aspectos mais problemáticos, porque as pessoas não podem lavar as mãos quando querem nem quando lhes apetece. E, por outro lado, até é curioso saber que, em termos da religião muçulmana, não sei se têm esta ideia, eles consideram, em termos de religião, antes de perceber que se havia micróbios e que se havia o problema das doenças, em que têm a mão limpa, que é a mão com que eles manuseiam os alimentos, em que se come, não é? E têm a mão que é considerada suja, que é a mão que utilizam, por exemplo, para se limparem na casa de banho. E esta coisa, assim, aparentemente tão simples, evita a transmissão de uma quantidade de doenças, porque eles estão a manusear com mãos diferentes, objetos diferentes. E historicamente, há momentos da história em que há descoberta também, não é? A descoberta da lavagem, a diferença que pode fazer, não é? O que podíamos era olhar para as várias situações, algumas destas já foram aqui referidas. Portanto, vamos lá ver. Animais domésticos que ainda agora estava a referir. As pessoas acham que o convívio, os animais são tratados, vão ao veterinário, é assim ou não? Os animais estão tratados, vão ao veterinário, mas os nossos bichinhos, assim, os gatos e os cães, também vão às suas toaletes, que é como quem diz, aos seus casas de banho, que não têm e não costumam lavar as patas e não costumam limpar com papel. Não é lama, isso é evidente, mas significa que contactam com dejetos. E se contactam com dejetos, nós temos que pensar que não é a coisa mais higiênica ter o bicho, por exemplo, em cima da mesa ou ter o bicho, por exemplo, dentro da cama connosco. Porque, na realidade, eles trazem micróbios também para o nosso sítio de bem-estar. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado com os sítios em que os animais têm acesso. Devemos brincar com eles, com certeza, mas depois condicionar algumas áreas, que são áreas em que os animais realmente não devem estar. Por exemplo, mexer na terra. A seguir, Quem tem trabalhos de jardinagem no campo, que se diz, isto é tudo natural, é o ambiente, não é bem assim. É natural, mas o ambiente tem micróbios, dos quais uns são bons e outros são maus. E como não queremos apanhar os maus, a seguir a contactarmos com esse ambiente, devemos resguardar e lavar as mãos. Portanto, ir às compras, carrinho de supermercado, a pessoa não se deve esquecer, porque se vai mexer nos alimentos, isso é de certeza que deve lavar. Mais situações para as quais queira chamar a atenção, doutora Leonor? Por exemplo, uma das situações, mais do que a questão do carrinho do supermercado, porque como eu lhe disse, a nossa pele protege muito bem, e há bocado uma das senhoras falava que usava desinfetante, não é necessário andarmos descarregados com desinfetante. Mas dá jeito, pode ser bom ter ali uma embalagenzinha? Depende do que faz no seu dia-a-dia. Se tiver uma avaria no carro e precisa andar a mexer nos pneus e em coisas que nitidamente estão sujas e não tem água por perto, dá jeito, claro. Mas no dia-a-dia não é uma coisa que seja fundamental num país civilizado, porque nós temos acesso à água com alguma facilidade. Agora, uma das situações que é curioso, que as pessoas normalmente não relembram, que é quando nós vamos à casa de banho, sobretudo a casas de banho públicas. Há muitas que hoje em dia já têm sistemas elétricos, mas também há muitas que ainda não têm. E se nós nos lembrarmos que nós vamos à casa de banho, limpamos e com essa mesma mão que está suja, carregamos no sítio da água, do interruptor da água. E seguidamente vamos lavar as mãos. Pegamos com essa mesma mão na torneira, certo? A seguir lavamos e vamos fechar a água exatamente no mesmo sítio que está sujo. Que está sujo. E, portanto, um dos cuidados é pegar no papel que é de limpar e, quando vai fechar a torneira, fecha com o papel. É uma dica, digamos assim, que nós aprendemos, por exemplo, antes de haver estes sistemas elétricos nos serviços de infectocontagiosos. E por mais que até na sua geração e nas anteriores chamassem a atenção para as crianças, o que é facto é que as pessoas descuidam-se muito com a lavagem das mãos. Um bocadinho. Isso é verdade. Por isso é que a doutora Leonor Girão hoje esteve aqui a dar-nos este alerta, a deixar aqui este alerta. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Muito obrigada. Muito obrigada.